Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por essa grande oportunidade que Deus nos dá novamente de estarmos aqui em mais uma escola bíblica. Estivemos aqui de manhã iniciando o momento devocional e agora de tarde o pastor nos pede para trazermos uma palavra. E eu disse para ele que devia ser outro dia, lá para sexta-feira. Eu disse, no sábado, pastor. Mas no sábado não tem. Eu digo, pô, seria um dia bom, né, para falar na frente do pastor Abiezer. Eu tenho que pedir licença. Porque a gente conhece o homem de Deus. E eu não tiro o chapéu para todo homem, não, viu? Tiro, não. Porque, meus irmãos, olha, um homem com 60 anos de idade, nasci e me criei no Evangelho. Eu já vi muita coisa que muita gente não viu ainda. A gente não se escandaliza muito fácil com as coisas, não. Mas hoje em dia, nós estamos vendo coisa aí que se não fosse a misericórdia de Deus, a gente se escandalizava. Sim ou não? Então, eu não vou fugir do tema, que o tema é doutrina. Vou continuar falando de doutrina. Só que nós, se os irmãos procurarem aí, estamos lá na página 27 da apostila com a doutrina segundo a piedade. Os irmãos sabem que existem muitas doutrinas, são muitas, algumas tratam de coisas relevantes, fortes demais, outras doutrinas são falando até da forma de procedermos na igreja, outras daquelas que muita gente não gosta de falar. Mas eu me apeguei há um tempo atrás a esse tema. E interessante que o pastor Dário, a gente está sintonizado no mesmo pensamento. Chega, parece até que a gente combinou. Mas eu penso que Deus tem seus planos. E eu vou fazer uma leitura de um texto que está na própria apostila aí. Na página 27. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 10. Eu vou somente ler para a gente ir direto ao que nos interessa, que é porque eu tenho trazido essa palavra nesse aspecto aqui. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Eu nunca tinha tido interesse por esse tema até o dia que eu precisei explicar para um irmão o que era a piedade. Tem coisa que vai acontecendo na vida do obreiro, pela a própria caminhada dele vai levando a alguns interesses. E nós temos o dever de explicar para um irmão que quer saber. Se eu não tiver condição de fazer isso de imediato, eu devo procurar pedir um tempo a ele, devo procurar me informar bem para que possa tirar a dúvida da pessoa, mas esse é um dever cristão e dos obreiros principalmente.
somente às vezes em um culto de doutrina, onde a gente fala para a igreja, nem sempre a gente revela ou expõe tudo que a gente entende, porque não é um grupo seleto, a igreja toda precisa se alimentar, mas tem pessoas que não compreendem tudo, está passando pelo discipulado, aquela coisa toda. E às vezes a gente evita de trazer determinadas posições até que aquela pessoa compreenda, não é assim, irmãos? Mas é por isso que tem escola de obreiro, para que os obreiros possam ouvir coisas que não são ditas nem sempre na igreja, na doutrina. Então, depois que essa pessoa me fez essa pergunta, eu comecei a desenvolver, estudar a questão mais profunda da questão da piedade ou piedoso. E nos deparamos com algumas passagens que vou tentar trazer para os irmãos aqui a maneira mais simples que eu encontrei de traduzir isso. Todas as vezes que se fala de piedade, e eu acredito que já se alguém não leu o texto aqui que eu escrevi, já deve estar pensando, todos nós sabemos, isso de forma geral, que quando se fala de piedade, logo vem à nossa mente a questão da prática da caridade, da compaixão, ser compassivo com alguém. De fato, não está errado, porque essa é uma das formas de se ver a piedade também. Mas não a primeira. Não a primeira. Essa é uma outra forma de se analisar a piedade, e não vou para essa, porque essa, como eu disse, todo mundo logo vem à mente essa. Fulano é piedoso, então é compassivo, ele é misericordioso, é bondoso. E haja adjetivo para tratar da piedade olhando para esse ângulo. Mas eu estou indo para o ângulo doutrinário. E aí, a piedade, aí eu coloco o conceito de piedade, e eu fiz questão de colocar o óbvio, que todo mundo já sabe. Ora, se o óbvio a gente às vezes não conhece, imagine se tiver maior profundidade. O óbvio vem dizendo, o dicionário, o Aurélio, em primeiro coloca a piedade como sendo o amor e respeito às coisas o quê? Religiosa. Ou seja, também a devoção. E é nesse aspecto que a gente quer trazer essa palavra mais profundamente. Porque também é compaixão, dó e comiseração, conforme o dicionário de português. O vocábulo piedade, conforme o Novo Testamento grego, eu fui ver no grego, no texto citado acima, quer dizer, exatamente o texto aí de 1 Timóteo 4 e 6 em diante, é traduzido do substantivo grego Eusébia. Quase que era Eusébio, viu, pastor? Eusébia, que é uma montagem de duas palavras, que não vale a pena aqui eu dar essa explicação, eu sou muito prático, e se alguém quiser depois aprender de outra forma, a gente pode fazer isso em particular. Eu não vim aqui para dar aula de grego, não sei muita coisa para isso não. Mas pelo menos eu sei que a palavra que traduz piedade no grego, no texto grego, é Eusébia, que denota devoção ou respeito, demonstrado por uma atitude voltada para Deus. Por isso que a melhor forma de a gente entender uma coisa, de fato, é indo na raiz, avaliando aquilo como ela se origina. Se eu estivesse lendo um texto, qualquer outro texto científico, eu ia buscar na fonte. Já que era a Bíblia, eu fui no Novo Testamento, de onde vem a originalidade. Pois bem, sabendo que o que nos interessa agora é o termo Eusébia, que é a piedade na linguagem paulina, aqui, e que ela denota devoção ou respeito. E como é que se denota, mas tem que ser demonstrada. O que é isso?
Eu posso falar de piedade como a gente fala de qualquer coisa. Tem gente que fala pelos cotovelos, gente, mas não vive daquilo nada. Não vive daquilo nada. Um pregador, ele precisa ter consciência do que ele fala quando ele avalia a sua consciência pelo que ele vive. Pelo que ele vive. E quando ele não vive o que ele ensina, aí ele cai exatamente dentro desse conceito de uma doutrina que não é segundo a piedade. Não sei se já estou confundindo a mente dos irmãos, mas eu vou explicar melhor. Tem que haver uma demonstração, se eu estou falando de piedade, eu preciso saber que não é somente uma fala, é preciso que haja uma atitude voltada para Deus, porque se a piedade, a eusébia, como está no grego, é uma atitude voltada para Deus, que é a devoção, então, quem está devotado, voltado para Deus, ele não quer aplicar nos outros as lições. Primeiro, ele tem que tomar para ele as lições. Aprender e vivenciar as lições e pôr em prática. Se os irmãos observarem o texto que li, da carta de Paulo a Timóteo, ele dá uma sequência de coisas que precisamos fazer para sermos bons ministros de Cristo. Serás bom ministro de Jesus Cristo. Aí, para isso, ele diz, precisamos ser criados ou alimentados pela palavra da fé. Eu já tenho observado muitas pessoas que estudaram tanta teologia que hoje já não praticam mais a doutrina segundo a piedade. É lamentável. É lamentável. Tem pessoas, irmãos, que se você conhecesse a pessoa na íntegra, você não aceitava o ensinamento dele. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu vi um comportamento de um companheiro que eu não conhecia aquele lado dele. E aquele comportamento, é como eu disse, eu não tenho mais idade para me escandalizar, porque com esse tempo que a gente tem no Evangelho, e já vimos coisas demais, a gente parece que ficou, não é que fica insensível, mas a gente já não se abala muito fácil com as coisas. Mas a mudança de comportamento, e a pessoa está aqui e falar, e ser aquela pessoa enérgica e tal, e depois de ver um comportamento que a pessoa desaba, né? Muda o comportamento, é de envergonhar a pessoa. Se amanhã os irmãos verem isso em mim, em frente, diga na cara, o senhor é um sem vergonha, pastor. O senhor diz uma coisa na igreja, no púlpito, e depois o senhor está fazendo isso aí. Irmão. Hoje a gente está sofrendo até porque não fala a verdade. Sim ou não? É uma verdade que temos que falar e a gente... Eu não vou falar não, para não fazer, para não dizer para o irmão que a gente... E o irmão metralhando você... Diga para o povo a verdade sobre ele, que o povo vai mudar de opinião também. A mentira só dura até o dia que a verdade chega. Cresci ouvindo dizer que a mentira tem pernas curtas. Enquanto a verdade não aparece, o cara é o dono da verdade.
O problema é que parece que a gente está dizendo a verdade como se estivesse dizendo mentira, enquanto outros estão mentindo como se fosse a verdade. Aqui, Paulo diz, primeiro tem que ser criado, alimentado com a palavra da fé, para ser bom ministro. A palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, se é que tem seguido. Então já duas coisas, a palavra da fé e a da boa doutrina. E a boa doutrina é conforme a piedade. Depois ele coloca, mas rejeita as fábulas. Os irmãos sabem que as fábulas são invenções humanas, não é? Não são verdades, são invenções. E tem muita gente que acredita mais em fábulas, em história, do que na palavra. E a terceira coisa que ele diz é exercitar-se a si mesmo na piedade ou impiedade. Se exercitar é praticar. Você vai para uma academia exercitar-se, então você está praticando exercícios. Então, a piedade não é somente para você saber que ela existe e o que ela é, não. Ela precisa ser praticada, exercitada. E Paulo faz uma exposição clara para Timóteo que para ser bom ministro de Cristo, ele precisava, dentre as coisas que tinha que fazer, praticar a piedade. Se a piedade é a devoção, o obreiro tem que dar provas de que tudo o que ele faz está voltado para Deus, demonstrado isso através das atitudes dele, e não fala. Falar é fôlego, já disse alguém. A gente quer ver prática, quer ver na vida, mas não eu sei uma coisa aqui, e quando saio daqui, sei outra coisa ali. Quando Paulo cita esse texto, de 1 Timóteo 4, 6 em diante, como citamos aqui para os irmãos, faz menção do termo piedade e exorta Timóteo a exercitá-la, alegando que a piedade para tudo é o quê? Proveitosa. Se tem uma coisa na vida do obreiro que é proveitoso, se aproveita para tudo, irmãos, diga o que é? Digam! É a piedade. E a gente não costuma falar nisso. É possível que os irmãos nunca tenham ouvido uma doutrina sobre piedade. E ela é proveitosa para tudo. Porque ela está ligada à minha devoção a Deus. Vamos em frente. Porque eu tenho pouco tempo ali. A sã doutrina sempre foi uma das preocupações de Paulo, logo no início da carta, dessa carta que estamos falando aí, ele advertiu que não ensinasse outra doutrina. Que de vez em quando aparece um divergindo, fugindo da doutrina em nome do conhecimento teológico que galgou num curso de teologia. Eu prefiro um irmão que não conhece tanto teologia, mas que tem uma vida digna e piedosa nas mãos de Deus. Tem muito mais responsabilidade com a palavra e o evangelho do que se eu estivesse aqui falando em grego, aramaico, hebraico,
dizendo o texto para lá e para cá, e o pessoal sabendo que a minha vida não diz respeito àquela doutrina que eu estou falando. É na mesma carta. E na mesma carta, só que agora no capítulo 6 e o versículo 3 a 6, Paulo diz algumas coisas ainda que eu quero ler com os irmãos, porque nos interessa. Por favor, se você quiser ler, abra aí o texto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 6. E vai nos dizer assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino, segundo o quê? Segundo o quê? Segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de que, por questões e contenda de palavras, de que nascem, olha o que é que nasce dessas pessoas. Se acham importante, discute teologia, se vem alguém falar que ele não sabe nem falar. O termo não era isso, era aquilo. Negócio de fariseu. Os fariseus censuravam até Jesus. Imagine eu e você. Por questões de contenda de palavras que nascem. O que é que essas coisas provocam? O quê? Inveja, o que mais? Porfia, provocações, né? Difamações, suspeitas malignas. Está vendo? Por que é que está tanta coisa aí hoje ventilada, jogando-se na internet? Pessoas que não praticam a doutrina segundo a piedade. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de quê, irmãos? O que é que diz na sua Bíblia aí? Da verdade. O que está dizendo não é verdade não, e tem muita gente indo atrás. Hoje está se abrindo igreja como se abre empresa. E no dia que o governo se mais dizer assim, não, para abrir agora vai ter que criar aqui a inscrição, vai ganhar até mais dinheiro. E na maioria desses que abrem igreja, saíram do ministério por rebeldia ou por desacordo. São pessoas que para eles todo mundo é errado, só elas certas. Mas o ministério ali tem 1.500 homens, não importa, só eu estou certo. Privados da verdade, supondo que o quê, irmãos? Diga aí o que é que está na sua Bíblia para eu ouvir. Supondo essas pessoas que o quê? Que a piedade é fonte de lucro. Aqui, no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Com o contentamento. Ela traz alegria em você saber que você tem um compromisso, primeiro que tudo, com Deus. Sua devoção é com Deus. Seu compromisso é com Deus. Quem lhe acompanha é Deus. Quem lhe defende é Deus. Quando Paulo fala do ministério dele, ele disse, eu agradeço a Deus por ter me colocado no Evangelho. Agradeço a Jesus por ter me achado digno de botar no Evangelho.
tudo vem de Deus, eu não sou nada, não existe ministério sem Deus, o resto é isso aqui. É fonte de lucro. Muita gente abrindo igreja pensando que vai enricar com igreja. Por isso que todo dia abre uma, fecha outra. E enquanto o povo não sabe, às vezes é verdade, até que tolera, mas depois que vai sabendo a verdade, eu às vezes fico incomodado, porque eu gostaria de ser mais transparente nas nossas convicções. Porque deixar de ter acusadores não vai haver nunca. E para você ter um acusador, é só você não ser igual a ele, que você já fica na mira dele. Estamos vivendo numa época que as pessoas dizem conosco as coisas e a gente que tem que provar que não é. Mas não foi assim no começo. Quando eu comecei a entender a vida cristã, não foi assim que eu aprendi. Voltemos para a apostila. Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1873, quem tiver essa versão aí pode verificar. Em Éfeso, muitos falsos mestres praticavam exteriormente a piedade. Eu estou falando de coisas da igreja. Me apeguei às coisas da igreja. Agora, aqui é do rodapé dessa versão da Bíblia, praticavam exteriormente a piedade, ou seja, apresentavam um estereótipo de piedoso. Eles não eram piedosos, mas se apresentavam como piedosos. O que é piedoso? Os irmãos sabem o que é o piedoso? Eu já falei. Uma pessoa devotada a Deus. Sabe por que esse assunto me interessou? Já disse, porque alguém um dia me fez uma pergunta e eu tive que pesquisar mais. Porque a pessoa me diz assim, pastor, por que é que sempre que a gente vai ler a Bíblia, em determinados momentos, aí aparece que a pessoa era piedosa? Por que é piedoso? Aí lá no capítulo 10 de Atos diz assim, que Cornélio era crente, era? Ele era da igreja? Era não? Não. Ele era um militar, não é? Um centurião, um homem que tinha uma patente. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para desmistificar de uma vez por todas essa ideia aqui. Tem gente pensando que porque a pessoa não é evangélica, certo? Ela é ímpia. Tire isso da sua cabeça. Ela pode não praticar uma religião conhecida, mas se ela tem temor a Deus, ela não é ímpia. A prática de uma religião pode transformar a vida da pessoa, mas nem sempre faz isso. Temos no nosso meio o joio, temos no nosso meio pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Às vezes estão dentro da igreja para fazer a gente sofrer. Ou eu estou mentindo? Estão lá só para fazer os verdadeiros crentes sofrer. É no coral, é uma contenda no coral. Se é da banda, ele faz contenda na banda. Se é na campanha, é contenda na campanha. Essa pessoa não tem temor de Deus, que se tivesse, pelo menos respeitava as coisas sagradas. E agora chegou a hora de eu declarar para vocês. O piedoso que eu estou falando aqui o tempo todo, irmãos, é o antônimo do ímpio. A Bíblia está cheia de Gênesis e Apocalipse, fala do ímpio. Porque o ímpio, só no Salmo 1, se você for ler, aparece o ímpio do começo ao fim. Já começa assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio. Mas você quase não vai encontrar na versão bíblica o antônimo do ímpio, que é o pio.
Só existe o termo ímpio porque tem um antônimo também, que é o pio. O pio, que é o piedoso. O ímpio, que é o impiedoso. Na Bíblia, de forma geral, tanto do hebraico, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, que é em grego, o termo sempre que aparece é justo. Justo, não é assim? O justo viverá da fé. Tem passagens que, se eu fosse citar aqui, a gente não terminava daqui para meia-noite. O justo, porque o justo. Lá no capítulo 2 de Lucas, quando cita Simeão, diz logo assim: ele era justo e piedoso, e temente a Deus. Mas a melhor maneira de entender esse justo aí é o pio, que é o contrário do ímpio. É o pio. Eu mesmo, quando estou lendo a Bíblia, que chega no justo, com exceção de algumas passagens que se referem à justiça mesmo, eu sempre traduzo para mim como o pio. E vou explicar por quê. Porque Paulo, usando um texto de Salmo, lá no capítulo 3 da carta aos Romanos, Paulo diz assim, aí ele repete: não existe um justo, nenhum sequer. Porque o termo justo traduz muito mais do que a gente possa imaginar. Justiça envolve outros aspectos que a gente teria que discutir aqui. Mas o pio é o devotado. Enquanto a pessoa que é piedosa, o pio, ele se volta para Deus, suas atitudes é de respeito para Deus e as coisas sagradas, o ímpio não. O Salmo de número 36, se não me escapa a memória, diz que o ímpio, todas as cogitações do ímpio no seu coração é que Deus não existe. Não há Deus. Posso fazer o que quiser, que eu não terei nenhuma dificuldade. Não tem quem venha me punir, porque eu sou uma pessoa que não tem ninguém mais acima de mim. Acho que é o Salmo 36. Se alguém achou primeiro que eu aí, pode ler para a gente ganhar tempo. É o versículo 1. No coração do ímpio, a voz de transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E no capítulo 10 do livro dos Salmos, ele vai também citar o ímpio. Veja aí. Versículo 2. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas de Urdirã, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor. Ele não bendiz ao Senhor, ele maldiz. E blasfema contra ele. Na minha versão aqui, talvez na versão do irmão apareça o ímpio, na sua soberba, versículo 4, não investiga e diz que não há Deus. Todas as suas cogitações são não há Deus. Esse é o ímpio. E quem é o ímpio? Eu disse o contrário de quê? De quê? O pio. Do pio. Do piedoso. Então, a doutrina segundo a piedade é porque ela é respaldada por alguém que tem uma experiência com Deus, que tem devoção a Deus e às coisas sagradas, que não vai perverter, que não vai inverter a palavra, que não vai transformar o texto a seu bel prazer.
Uma pessoa que doutrina a igreja conforme a piedade, ele sabe que na carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é uma espada aguda de 2 gumes ou fios, né? E se ela tem 4:12, se ela tem 2 fios, ela corta para lá, mas corta para cá também. Eu não posso ensinar aplicando aos irmãos a palavra, eu tenho que aplicar-me na palavra e falar dela para que alguém que seja piedosa, a pessoa que seja piedosa receba. Então, se eu for citar aqui referências sobre a piedade, os irmãos iam ver que a Bíblia diz que o homem que tirou o corpo de Jesus da cruz era piedoso. Os que recolheram o corpo de Estevão, lá quando foi apedrejado, foram uns irmãos piedosos. Por que piedosos? Porque alguém que tem atitudes voltadas para Deus, não para si próprio, para se promover, para se engrandecer, para se achar o danadão. Conforme o texto que nós estamos lendo, mas é necessário compreender que não podemos confundir a bênção de Deus com prosperidade. Aqueles aparecia para a igreja de Éfeso, como eu citei aqui, da citação que eu tirei do rodapé dessa Bíblia, que se os irmãos tiverem aí vai valer a pena ler. Eles se apresentavam como piedosos, coitadinhos, eu estou em jejum. Você já viu alguém que chega, começa falando na igreja assim: hoje eu passei a madrugada toda com a face no chão, irmão. Estou em jejum há mais de 24 horas para trazer essa palavra. Às vezes é tudo mentira, irmão. Ele roncou a noite toda, sonhou com as dívidas, e chega no outro dia ensinando para a igreja, ou querendo dizer para mim, para você, que ele passou a madrugada com a face no pó. E isso é possível a qualquer um de nós, mas quem faz isso geralmente não diz, porque faz em reverência ao Senhor da glória, a quem ele serve piedosamente. Mas vamos para frente. A doutrina segundo a piedade vai além de um método doutrinário. Ela implica na condição adjetiva daquele que ensina a doutrina. Vou explicar. Não é um método. Não estou trazendo um método, estou dizendo que a doutrina precisa ser conforme. Não é um novo método, tá? Na Bíblia, desde o início. Agora, ela tem uma implicação. Se é conforme a piedade, ela implica na minha vida como doutrinador. Por isso, tá aí, Mateus 22:18, Atos 8:2, 10:2, que são citações daqueles que levaram os corpos. E aqui no 22:18, aquela passagem que Jesus faz essa observação. Quem quer ler, por favor. Eu estou numa escola bíblica, os irmãos parece que não quer manejar a palavra, quer só ouvir. Eu sei que ouvir é bom, mas é bom verificar se está assim mesmo. 22 de Mateus, versículo 18, por favor, irmão, lê aí. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentai, Hipócritas. Jesus, isso eram os fariseus provocando Jesus. É aquilo que eu falei, mas o irmão não sabe nem falar o português para ali.
Mas o irmão não sabe nem fazer uma conjugação verbal, falou fora do tempo. É ele que está fora de tempo, e você pregando e Deus operando na sua vida. Porque você está vivendo conforme a piedade. Mas ele está olhando tudo. Os fariseus faziam a mesma coisa. Aí Jesus diz: por que estão me experimentando? Hipócritas, falsos mestres. Chegou a dizer: façam tudo o que ele disser, mas não façam o que eles fazem. Vamos ver. Mateus 16 e 6. E o versículo 12 também. Por favor, meus irmãos, me ajudem aí. Cadê os homens da Bíblia aí? Sim. Verso 12. Então compreenderam e não disseram que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus estava falando, parecia até que era parábola, que Jesus falou de fermento, e eles começaram a pensar no fermento que põe no pão, e aí Jesus esclareceu: não estou falando desse fermento, não. Ali o fermento ali era doutrinário. Era como eles ensinavam, como eles queriam. Ele disse que as pessoas tinham que dar o dízimo de tudo, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. E aí Jesus disse: vocês estão, por causa da vossa tradição, descumprindo a palavra de Deus. Porque a doutrina dos fariseus não era segundo a piedade. A hipocrisia deles eram tantas que sobrecarregava as pessoas com seus ensinamentos, mas sequer obedeciam à palavra de Deus. Mateus 15, versículos 6 a 9, e o 23, de 1 a 7. Prova isso que eu acabei de falar. Como diz Shedd, em seu livro, que eu coloquei aqui no verso, O Líder que Deus Usa, Cristo ensinou claramente que uvas não se colhe dos espinheiros e figos dos abrolhos. Pelos frutos, disse Jesus, conhecereis. Irmão, quem denuncia o que eu sou não é o que eu digo. Eu posso estar doutrinando uma coisa que não é segundo a piedade, e o camarada, mas rapaz, o homem sabe falar, o homem não sei o quê, e pode nada daquilo ali ser real, porque eu não vivo, eu não aplico a mim. A doutrina pode não estar sendo segundo a piedade. Em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, o apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias muitos se corromperiam, e mesmo mantendo a aparência de quê? Está aí na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia, nesse texto que eu acabei de citar aqui. Mesmo mantendo a aparência, negariam a eficácia da piedade. Alguém quer ler? 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 6, por favor, um bom leitor. Sim, 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 muito bem, sim, sim, senhor, sim, 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 meu Deus, sim, 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 eita. Sim. 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 Sim, senhor. É. Te afasta desses. Está aí. Ô, meu irmão. Ei, meu irmão, por favor, venha ler isso aqui, venha.
Eu não quero mais dizer nada depois que o senhor acabou de dizer isso aí. Eu não quero pedir uma salva de palmas para ele, não. Uma glória bem grande para Jesus. Venha cá, venha. O senhor lendo lá, eu já senti a graça de Deus aqui. Venha ler aqui para esse povo vir bem direitinho. Aleluia. Irmão, não precisa muita coisa não. É só a gente ouvir a palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Vê, a aparência é de quê? De piedade. Eu sou de Deus, ninguém toca em mim não. Mas vai seguir os passos dele, irmão? Eu falei aqui que há poucos dias eu tive uma decepção. Não foi? Eu não me escandalizei, mas uma decepção com uma pessoa que, como eu conhecia um pouco de longe, eu fiquei estarrecido em ver aquela pessoa se comportando daquela forma. Pela postura que a pessoa tem no púlpito, e eu ver agora face a face do meu lado, aí dá para a gente dizer assim, não dá para comer qualquer comida, não. Eu vou parar porque chegou a hora, eu só tenho ali um minutinho. Deus me guarde de falar na frente, mais do que isso, na frente do pastor Abiezer e do nosso pastor que acabou de chegar ali. Na doutrina segundo a piedade, a fé... Não, ainda não cheguei aqui no final, foi? A Tito, o apóstolo exortou que são muitos os insubordinados. Estou citando Bíblia. Faladores e enganadores. E alegou que estes transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por serem desonestos e gananciosos. Tito 1, 10 e 11. Na doutrina segundo a piedade, a fé é conservada numa boa consciência. Quem tem uma boa consciência, irmão, não diz qualquer coisa. Quando se diz qualquer coisa, se diz logo a pessoa, aquele irmão está louco. Não é assim? Ele está, dizendo qualquer coisa. Quem tem boa consciência não diz qualquer coisa. Ouve mais e fala menos. Isso é ter boa consciência. Não adianta, a gente não precisa se estrovar procurando coisas que não... que são invenções, porque no tempo Deus revela tudo. Tudo. Eu não preciso tentar ajudar Deus a fazer nada. No tempo Deus faz o que Ele quiser. Eu só preciso permanecer na doutrina segundo a piedade. Me voltando para Deus nas minhas ações, respeitando Deus acima de tudo, o tempo passa e nem as acusações que trouxerem contra mim e contra você terá fundamento.
É assim. Deixar de acusar, não vai haver falta de acusador e nunca. Satanás não está preso ainda. E ele é o instigador das acusações. Mas, se eu tiver segunda piedade, o tempo vai revelar quem eu sou e quem são os meus irmãos. José não perdeu por esperar o tempo, perdeu? 13 anos se passaram para os seus irmãos. José não passava de um qualquer vendido como escravo e até quiseram matar. Um foi que disse, não mata não, deixa ele como escravo, já está bom, é um castigo bom para ele. O homem foi vendido como escravo, mas 13 anos depois sentou numa cadeira para governar. Quem fez isso? Quem fez isso? Deus. O tempo revela e vai revelar tudo. O irmão não precisa correr nem se preocupar, porque Deus manda no tempo, controla o tempo, domina o tempo, e no tempo Ele revela e expõe tudo. Tudo. Muito bem. Na doutrina segundo a piedade, a fé é conservada numa boa consciência, 1 Timóteo 1, 19, Hebreus 10 e 20. E convém que dessa consciência se tenha bom testemunho, inclusive dos de fora. Eu hoje estava dizendo para alguém, numa conversa aí, que eu vivia a minha vida trabalhando, eu não vivia, como os irmãos me conhecem, eu estou nesse ministério desde 1984, mas eu não vivia aqui, pela misericórdia de Deus. Eu louvo a Deus por estar hoje aqui ao lado do meu pastor, por vontade divina e a sua intenção também. Mas eu já sofri muito mais, como eu falei, nesses meus 60 anos, com os meus irmãos de igreja, do que com os ímpios com que eu vivia lá na empresa por onde eu trabalhei. Acreditam isso? Que é no nosso meio, onde estão as pessoas que nos desejam mal. Hoje um irmão me falou que, num momento aí, teve uma pessoa que rogou praga a ele, que é crente. E foi aqui dentro da igreja. Eu vou orar, para Deus pegar tu e fazer não sei o que, não sei o que. Isso é praga, irmão. Deus não está a serviço dessas pessoas, não. Eu disse para ele, não tenha medo não, irmão, que essas pessoas que rogam praga vão morrer pobre, sem um pau para bater num gato. E convém que dessa consciência, além de ter a consciência conservada numa boa consciência, a fé, a consciência se tenha bom testemunho, inclusive dos de fora, pois os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, segundo Timóteo 3 e 13. Na doutrina, segundo a piedade, para que sejamos bons obreiros de Jesus Cristo, devemos nos alimentar com as palavras da fé, da boa doutrina que temos seguido, como comecei no começo da minha fala, rejeitar as fábulas e exercitar-nos na piedade, isto é, na devoção a Deus. Pois a devoção é uma das evidências de nosso caráter ministerial. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 16. O bom obreiro se dá por exemplo de boas obras e na doutrina demonstra incorrupção, austeridade e sinceridade. Tito 2 e 7. São muitas as referências bíblicas que tratam do tema piedade, como também do antônimo dela, a impiedade. O pio, do grego inesebes, que aqui, no outro caso lá, era Eusébia, mas para a palavra piedoso, aqui é o termo pio. Geralmente aparece no texto sagrado, em português, como justo. Eu já citei também. Embora Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10,
referindo-se ao Salmo 14, versículo de 1 a 3, repita: não há um justo nenhum sequer. Por isso que o termo justo eu não aprecio muito. Eu não aprecio muito, porque ele precisaria ser mais aberto. Justiça aqui, não, na minha opinião, não é muito voltado para essa devoção. Davi era um homem devotado a Deus, mas foi injusto, sim ou não? Então eu poderia dizer que Davi foi justo. Ele foi justo até enquanto ele fez justiça. Um dia ele fez uma grande injustiça e deixou de ser justo. E depois se reconciliou com Deus, aí voltou a ser justo. Eu acho que essa palavra justo aqui, os irmãos têm que entender. Davi fez coisa do ímpio. Se a gente fosse para Ezequiel ia dizer que se o ímpio, né, se converter, a situação dele muda. Mas também se o pio, lá é o justo, se o justo se desviar da justiça e praticar a impiedade, morrerá na impiedade, na perversidade. Então isso são condições. O piedoso é aquele que pratica a piedade e exalta Deus sobre todas as coisas e de igual modo respeita as coisas sagradas, diferentemente do ímpio que sequer pensa se há um Deus que há sobre tudo, que está sobre tudo. Aí a referência que inclusive a gente já leu o capítulo 10 aqui, e 36 também. Em Jó, no capítulo 4, versículo 6, está escrito: porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Sim. O temor precede a confiança. Ninguém vai confiar em Deus sem temer a Deus. Que é outro detalhe. Quando a gente fala no temor, o temor também pode ser interpretado de duas formas: o temor de medo e o temor de respeito. Agora eu pergunto, qual é o temor que Deus sagrada que tenhamos dele? O de respeito. Quanto ao medo, o tempo todo a Bíblia diz: não tem mais, não tem mais. É Deus dizendo: não tenha medo não. Mas quando é de respeito, ele exige. Então, o que precede, eu podia até dizer numa ordem de produção, porque Paulo faz isso com a paciência. Paulo disse que a paciência é produzida pela tribulação, uma produz a outra. Então, se fosse pela regra da ciência, da física, então um era a causa, o outro efeito. E até que teologicamente tem sentido, porque Paulo diz na segunda carta dele a Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, se não me escapa a memória velha, ele diz que atribulados, mas não angustiados. É possível eu estar em tribulação e não, a angústia não ser muita coisa. Vai depender da minha resiliência, daquilo que eu afiro subjetivamente. E a consciência faz muito bem a gente nessas horas. Alguém está falando uma coisa de você, mas se você não tem muito a ver com aquilo ali, você sofre, mas não sofre tanto. Mas quando a gente tem alguma coisa a ver, a gente sofre muito mais, porque a subjetividade nos acusa, a consciência nos acusa. Então, eu termino minhas palavras dizendo isso aqui: o temor a Deus é o maior aliado de quê? Da piedade. Se eu falei o tempo todo aqui da piedade, o que é piedade? Quem vai se levantar para dizer agora o que é a piedade para mim? Eita. Me segura. Devoção a Deus, gente. Eu falei, são atitudes voltadas para Deus. Agora, confundi vocês com o temor. O temor é o que produz a piedade em nós, a prática da piedade. É isso que eu quero dizer. Que eu estava falando da piedade e eu resolvi deixar isso por último. Eu podia ter colocado isso no começo, mas eu deixei de propósito para dizer a vocês que eu não serei piedoso nunca. Jamais eu praticarei a doutrina da piedade.
Jamais eu estarei devotado para Deus, como as pessoas possam imaginar, somente porque estou de terno novo, de gravata nova, e eu dei um check-up, ajeitei o cabelo, pintei o cabelo de preto e tal, e dei uma arrumada no corpo, baixei a barriga, fiz exercício para ficar esbelto, fiquei bonito, faz cirurgia plástica, e chego aqui e aprendo a falar inglês, e falo um bocado de coisa, mas rapaz, o camarada só faz dizer que é do cão. Mas nada disso teria sentido se não houvesse na minha vida o quê? O quê? Temor. Quem nega se eu estou de fato na piedade é o meu temor. Se eu não tenho temor, irmão, é a primeira prova que eu não tenho nada com a piedade. O que é agora o temor? Assim, na prática, a piedade evidencia nossa devoção a Deus. Avaliamos que a devoção é fruto de uma outra atitude espiritual que nos aproxima dele: o temor. Se a confiança tão citada no Antigo Testamento é sinônimo da fé no Novo Testamento, e a fé, por sua vez, é o meio estabelecido por Deus para que nos aproximemos dele, Hebreus 11:6, então essa devoção também não poderá haver sem o temor. Ora, se ela é produzida, se a minha prática de piedade é produzida pelo meu temor a Deus, se eu não tenho temor, eu não vou produzir piedade nenhuma. Eu posso até enganar vocês com o aconchambramento do corpo, da beleza, do embelezamento, da cirurgia, da prática, da fala, da retórica. Posso enganar quem eu quiser, mas a Deus não. Então, então a nossa devoção também não poderá haver sem o temor. O temor, a Bíblia diz em Salmo 111, versículo 10, Provérbio 1:7, que o temor é o princípio da sabedoria. Em cada alma havia temor, diz a Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, versículo 43. A igreja, quando começou, não era como essa hoje, não. Mas eu já mandei ler o texto que diz que nós estamos nos últimos... O irmão leu lá muito bem, nos últimos dias haverá isso, haverá aquilo. Nos dias de Paulo já tinha uma série de coisas. Já tinha falso profeta, falso doutrinador, já tinha. Só que havia uma diferença do comportamento do povo. Sabe por quê? Havia temor naquelas almas que se convertiam ao Senhor. Hoje está faltando temor demais, irmão. Hoje nem obreiro tem mais temor. Como eu sou das antigas, já estou ficando... Daqui a pouco eu não sei nem se estou subindo essa calçada. Né? Eu aprendi a temer o pastor, temer, esse aqui é de medo, é? É esse temor que eu estou falando é de medo, é? É de quê? Eu temia respeitar o pastor, eu aprendi. Eu tive uma decepção uma vez porque eu passei, eu era garoto, tinha 11 para 12 anos de idade, e eu passei, eu estava vindo na secretaria da escola dominical, da área de criança, para dentro da igreja buscar não sei o que a professora tinha mandado, e passando na sala pastoral eu vi o pastor chorando, e aquilo me causou um trauma, porque na minha concepção eu pensava que o pastor não era um homem qualquer, o pastor era um super-homem, era alguém que não era assim como eu, como qualquer homem. E eu passei e vi o pastor chorando. Aquilo me causou um trauma. Eu voltei, fui lá na sala, na classe onde estava minha mãe, e disse: mamãe, o pastor Manuel está chorando. Mamãe disse: meu filho, chorar é bom. Ele está chorando porque ele deve estar com alguma dor. Não, ele está chorando, pondo as mãos na cabeça assim, chorando. E aquilo me traumatizou. Mas eu aprendi a ter respeito pelas coisas sagradas desde criança. Para mim, respeitar o meu irmão, e hoje eu digo, e os irmãos mais velhos aqui, que se for mentira, me reprovem. Eu tenho dito, aprove Deus,
que se Deus permitir que eu fique velho, porque parece que ainda não estou me sentindo velho. E quando se eu tiver o privilégio de ficar velho, os obreiros jovens que estiverem administrando a igreja naqueles dias, me tratem somente como eu venho tratando os meus irmãos mais velhos. Eu não quero nem melhor, que me tratem pelo menos como eu trato os mais velhos, porque eu tenho respeito pelos meus irmãos, seja quem for. E se não for assim, o irmão se levante e diga: pastor, o senhor está falando uma coisa que não pratica. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho esse respeito. Eu não sei se o pastor Zé Gomes está aqui. Há uns anos passados, eu era segundo secretário aqui da igreja em convenção. Naquela época só tinha uma diretoria. E a nossa igreja, perto da do pastor Zé Gomes, os irmãos sabem, a Duarte Coelho e Igaraçu Centro, o pastor Zé Gomes ia muito na doutrina lá. E está ali meu filho que sabe disso. Ele chegava lá, ele nessa época não era nem da diretoria nem nada. Só por ele ser, como o pastor Roberto diz, das antigas. Quando eu iniciei no ministério, o pastor Zé Gomes já era evangelista. E só por saber, e por esse respeito que eu tenho, valorizar as coisas sagradas, os homens de Deus, quando ele chegava lá, eu passava a direção do trabalho para ele. E ele nunca ficava com o trabalho. Muito pelo contrário, quando eu me achava na obrigação de ir lá em Igaraçu Centro, na época que ele estava lá, viu, pastor Maciel? Não é porque eu tenho nada contra o senhor, não. Estou só falando do tempo passado. Quando eu chegava lá, ele passava a direção do trabalho para mim, eu devolvia com o mesmo carinho. Não é? Porque para mim, irmãos, o respeito e o carinho valem mais do que a patente, irmãos. O respeito, o temor é maior do que a patente. De que adianta você considerar a patente e nas costas do camarada falar, aqui, ó. Na frente, meu pastor. Só falta botar um tapete fofinho. E quando o camarada passa aí, olha aqui, ó, que eu tenho para o senhor. Para o senhor não, para você. Tem respeito nisso? Então pronto. Mas se houver temor de Deus na vida dessa pessoa, ele respeita primeiro Deus, não é? E por consequência o que é sagrado, o que vem de Deus também. Então, o temor ficou aí. Quem duvidar e quiser saber mais, a gente fica à vontade. Só aqui não. Viu? É essa palavra que nós estamos trazendo para os irmãos, pedindo a vocês que considerem a doutrina segundo e sem temor não vai ter doutrina segundo a piedade nenhuma. O resto é só conversa.